Vamos lá, Salmo de número 131, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, eu fiquei muito empolgado quando eu estava estudando essa palavra, e eu tenho certeza que ela vai edificar muito a sua vida, porque é um salmo de composição, uma canção de composição de Davi, né? Salmos é um livro de cânticos, e eu vejo bastante detalhes aqui nessa palavra que vem para renovar bastante a nossa caminhada, a nossa vida. É uma palavra que fala de experiência, é uma palavra que fala sobre caminhada. Será que você já consegue olhar para a tua vida e consegue enxergar como que você já cresceu e o quanto que falta você crescer na presença do Senhor? Sabe, a vida, ela nos exige que nós sejamos quase perfeitos em várias áreas, mas existe uma área que precisa ser um diferencial na nossa vida, que é a nossa caminhada com Deus. A estrada, o tempo de caminhada, a cada dia, a cada semana, a cada ano que você e eu trilhamos esse caminho chamado Evangelho, a tendência é nós estarmos mais cascudos, mais experimentados, ter experiências não só para o nosso comportamento ser melhor diante de Deus e dos homens, mas também para poder ajudar quem está começando na jornada. Então eu vejo que, para começar, tem um detalhe muito legal aqui, que fala sobre a composição desse salmo, a história desse salmo. O salmo de número 131, ele é chamado de cântico de romagem. E aí eu fui pesquisar o que significa esse canto de romagem. Esses cantos de romagem é canto de peregrinação. Pelo menos uma vez por ano, o povo deslocava da onde ele estava vivendo e ia para Jerusalém para poder adorar o Senhor. Havia algumas festas anuais, mas desde lá de Moisés havia uma orientação de que pelo menos uma vez por ano o povo tinha que se deslocar da onde ele morava, da onde ele vivia, e ir para Jerusalém, peregrinar, fazer uma jornada para poder chegar lá e adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, por ser a cidade santa, por ser o pilar da nossa vida, desde os hebreus, os judeus e hoje cristãos. Jerusalém é algo não só histórico, mas é uma coluna poderosa na vida de todo cristão, de todo cristianismo. Então, quando aqui fala cântico de romagem, ou seja, cântico de peregrinação, cânticos que eram cantados durante aquela procissão, durante aquela jornada. Então, eu deixei isso paradinho aqui, é do Salmo 122 até o Salmo 134, todos esses salmos são salmos de cântico de romagem, ou seja, eram cânticos feito durante o trajeto que as pessoas faziam das suas cidades, dos seus lugarejos, para poder ir para Jerusalém adorar o Senhor. Então, quando eu chego e começo a prestar atenção nesse ponto de que Davi compõe pelo menos 4 cânticos de romagem, desses todos, eu vejo algo muito importante aqui, porque Davi, quando ele chega para poder falar sobre essa história, essa composição aqui de três versos, provavelmente ele ia com a sua família. A gente conhece Davi, aquele menino da casa de Jessé, que morava lá no fundo, que ficava no quintal, lá tomando conta, na pastagem, lá tomando conta do
do rebanho, das ovelhas. A gente conhece a história de Davi, daquele profeta que foi na casa de Jessé e que mandou trazer os filhos, e Davi estava lá no fundo, lá no quintal, cuidando das coisas. A gente conhece um pouco de Davi, aquele adolescente, jovem, que cuidava das ovelhas, que foi levar as marmitas para os irmãos, e que chegou lá, viu Golias, e que a vida de Davi mudou a partir do momento em que ele derrota Golias. Mas existe história antes daí. E provavelmente Jessé, sua esposa e seus filhos, pelo menos uma vez por ano, fazia essa peregrinação para poder ir adorar ao Senhor, para poder se reunir, se juntar com o povo. E muitas coisas aconteciam nessa jornada. Muitas histórias deveriam acontecer, eles deveriam participar de muitas coisas nessa jornada. Se era uma vez por ano, toda vez, seja qual for a idade que Davi tinha ali, quando ele é abordado para poder se tornar o futuro rei, antes daquele momento, com certeza, os anos anteriores, pelo menos uma vez por ano, ele ia até Jerusalém para poder adorar com sua família, e muitas histórias surgiam durante essa trajetória, essa caminhada. E aí eu vejo que, às vezes a gente conhece o Davi, que matou Golias, o Davi, que se tornou rei, o Davi, que cometeu adultério, o Davi, que teve um relacionamento muito raso com seus filhos, ao ponto de alguns deles passar por momentos de desgraça. Sabe, a gente conhece um pouco dessa história de Davi registrada, mas o que pode ter acontecido com Davi, ainda adolescente, ainda jovem, humilde? A palavra fala que o espírito mau que estava sobre Saul só saía quando Davi louvava, dedilhava a sua harpa, e ali ele ministrava algo naquele cômodo, naquele salão, e o espírito mau que apoderava de Saul era retirado quando Davi ministrava. Então provavelmente Davi era aquele jovem, aquele homem, aquele adolescente, que de repente entre um descanso e outro, entre uma pausa de cuidar das ovelhas aqui, depois ele cuida dos gados, e aí colhe a lã, entre uma atividade e outra, provavelmente ele parava para poder descansar, talvez sentava embaixo de uma árvore, e aí pegava a sua harpa, junto das suas ferramentas, junto de tudo aquilo que ele levava, para poder ter um dia de trabalho bem produtivo, ele provavelmente levava a sua harpa. E entre uma atividade e outra, em cada intervalo, provavelmente ele ministrava canções diante do Senhor, sabe? E talvez conhecer Davi, com os erros que ele teve como rei, pode apagar um pouco a essência de verdade daquele homem. Talvez olhar você e eu hoje como adultos, pessoas resolvidas, com os nossos erros, com as nossas consequências, talvez a gente é avaliado hoje como se nós fôssemos lá atrás no passado da mesma forma como nós somos hoje. Mas a vida, às vezes, ela é dura. A vida, às vezes, ela machuca, sabe? E a jornada vai trazendo situações na nossa vida em que algumas situações nós éramos de uma forma e acabamos nos transformando em outras. Nós pensávamos de uma forma e começamos a pensar em outra. Nós agíamos de uma forma, éramos inocentes para certas coisas, mas o convívio, a jornada começou a nos dar mais experiência, mais visão para determinada situação. Os irmãos não conseguiram entender isso. Sabe, eu quero falar de alguém que participava dessa peregrinação, alguém que ia com a sua família adorar ao Senhor pelo menos uma vez por ano. Só que a adoração não era uma vez por ano. O povo adorava, exaltava o Senhor, tinha a sua convicção de quem Deus era, mas pelo menos uma vez por ano o povo saía para poder adorar, para festejar o Senhor. Então, nesse meio tempo, talvez no intervalo de um ano para o outro, Davi não ficava parado, sua família não ficava parada, eles adoravam, eles cultuavam o Senhor. E aí eu vejo ele, quando eu olho para essa composição, eu consigo tentar me transportar lá para o momento daquele jovem. Que uma vez aqui eu preguei, o pai de Davi,
foi rejeitado pelo seu pai, Davi foi esquecido. Já para poder imaginar que talvez Davi não foi rejeitado nem esquecido, mas ele estava exatamente fazendo aquilo que era proposto para ele poder fazer como um membro da família? Os irmãos mais velhos era ingressado no exército, outros faziam algumas ocupações maiores, e Davi, por ser mais novo, tinha a incumbência de poder cuidar das ovelhas. E talvez a vida inteira nós acreditamos que Davi foi rejeitado por Jessé, e talvez ele era um filho que por sua idade não podia fazer mais do que aquilo. Ele fazia com zelo e com cuidado aquilo que foi proposto para ele por seu pai. Talvez ele não estava esquecido lá. Talvez quando o profeta chega na casa de Jessé e pergunta: todos os seus filhos estão aqui? Talvez Jessé não chamou Davi pensando em quê? Eu não vou chamar o meu caçula, porque o que o meu caçula pode agregar para esse profeta? Eu vou chamar quem já é adulto, quem tem voz, quem tem bagagem para poder somar de alguma forma. E esse adolescente, esse jovem que estava lá cuidando das ovelhas, fazendo as suas obrigações, talvez estava sempre fazendo aquilo que foi pedido. Não tinha nele a sensação de rejeição, não tinha nele a sensação de ter deixado de lado por seu pai, mas alguém que fazia com zelo tudo aquilo que deram na sua mão. Então, quando eu chego aqui e leio: Senhor, Davi falando, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Humildade, simplicidade. Era um jovem que era satisfeito com o que tinha, e que se talvez almejasse algo maior, era uma coisa muito sutil, muito simples, ou que ele até em algum momento ele tentou ou pensou em algo maior, mas chega no momento em que ele fala que precisou mudar de postura. Porque olha só: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então ele vai relatando para o Senhor que chega um tempo na vida do homem, chega um tempo na vida do ser humano, em que ele precisa entender que as coisas, a vaidade, as coisinhas bobas, que não agrega nada mais, tem que ficar para lá. Todo homem, toda mulher chega uma hora da jornada. Eu não estou falando questão de idade, isso aí você na sua jornada vai saber qual é a hora certa de parar. Todo homem, toda mulher sabe a hora de deixar a meninice, a adolescência de lado e começar a enxergar a vida de uma forma diferente. Todo homem tem que saber. Se o homem e se a mulher não souber a hora que tem que mudar de postura para alcançar, para viver algo maior, tem alguma coisa errada. Então, o versículo 1, o verso 1 e 2, no verso 1 termina dessa forma, ele falando que ele não tem um coração soberbo, nem é altivo o seu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas, exuberante, que venha chamar a atenção. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então, quando eu leio essa parte aqui, eu consigo entender que Davi fala assim: Senhor, você só faz calar alguém se esse alguém está falando. Como calar alguém que não está falando nada? Vocês concordam comigo? Como calar alguém em silêncio? Se ele chega para falar que ele calou a sua alma, é porque isso que está tudo no versículo 1, talvez um dia fez parte de sua vida. Talvez ele teve a chance de ser altivo, talvez ele teve a chance de ser soberbo, talvez ele teve a chance, dependendo do momento em que essa canção foi escrita por ele teve chance de saborear determinado sucesso e aquilo poder tomar uma proporção maior na vida dele. Mas aí ele chega e fala no verso 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma.
eu fiz calar e sossegar minha alma. Ou seja, ele teve uma atitude com ele mesmo, porque ele entendeu que chegou uma hora em que aquele menino que só tomava conta das ovelhas, que fazia uma coisa ou outra, ele começou a perceber que tinha algo maior na vida dele, tinha algo melhor na vida dele. E nenhum menino vai conseguir suportar a responsabilidade de homem. Nenhuma menina vai suportar a responsabilidade de mulher. Se você quer viver algo maior, se você quer alcançar algo maior, tem que ter postura digna daquilo que você está buscando. Eu não posso agir como um menino, eu não posso agir, e eu não estou falando de criança. Existem adultos que têm como agir como alguém maduro, mas não agem. Tem adultos que precisam se comportar como alguém cascudo, como alguém experimentado, e não agem. Então ele fala aqui, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. E aí eu fui ver, que é uma palavra de desmamada, que a gente escuta com muita frequência. Quando eu fui dar uma conferida, e a criança desmamada é aquela que já sai de uma condição e passa para outra. Existe a hora certa da criança desmamar. Existem mães que dão de mamar para os seus filhos até 9, 10 anos. E existe o tempo certo para tirar a criança do peito. O que é isso? Uma nova fase está chegando. A criança, quando ela sai do leite materno, ela já está sendo preparada para poder ter um alimento mais sólido, mais forte. Vocês estão entendendo isso? Então, quando ele chega aqui e ele fala, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Por quê? Porque já é um outro nível. Tem aquele momento em que uma criança, ela é silenciada no momento que é amamentada. Mas quando esse momento passa, porque tem que passar, aí já tem um outro nível. E aí ele fala sobre a importância de uma criança no colo de sua mãe. Por quê? Porque um dia eu aprendi que não tem lugar melhor para sossegar uma criança quando você a coloca no colo. Porque quando você coloca uma criança no colo, ela escuta a batida do coração materno. Aquele som foi o que ela escutou durante 9 meses de gestação. Durante 9 meses de gestação, aquela criança escutou o som do coração de sua mãe batendo. Aquele som é como se fosse algo que fazia com que aquela criança entendesse que a vida estava passando por ela. Então, quando a mãe coloca uma criança no colo, seja qual for a idade dela, quando ela encosta aqui no peito e escuta o som do coração da mãe batendo, ela lembra que esse é o som que ela escutou durante o tempo de gestação. E a tendência é aquela criança acalmar, é aquela criança sossegar. Ou seja, Davi fala assim, o tempo de amamentar acabou, agora é outro. É o tempo mais sólido, é o tempo de outro alimento, é um tempo de outra bagagem, outra história. Independente dos tempos, quando vier um momento de tristeza, quando vier um momento de turbulência, existe um colo materno pronto para poder acalmar aquela criança. Então ele fala com o Senhor dele mesmo, mas fazendo essa comparação de uma gestação, de uma criança, de um colo, porque ele viveu isso. E ele entende que as etapas vão acontecendo. Então ele fala, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Ou seja, ele disse para ele mesmo que se ele calou a alma dele, porque ela outrora
Porque é na nossa alma que está o nosso sentimento, é na nossa alma que está a nossa vaidade, é na nossa alma que estão os nossos desejos humanos. Então, se ele calou, porque a alma dele gritava. Se ele calou, é porque a alma dele falava. E talvez a alma dele, em um tempo, outrora, era soberba, era altiva e procurava grandes coisas. E não satisfeita com grandes coisas, ainda ia atrás de maravilhosas coisas. Talvez isso era um comportamento que fez parte da vida dele. Mas chega uma hora que ele fala: chega, está na hora de mudar, está na hora de amadurecer, está na hora de eu viver algo maior e melhor, a começar em Deus. Sabe, é essa cobrança saudável que você e eu temos que fazer. Será que a gente já não andou o suficiente para entender que o nosso comportamento diante do Senhor já precisa ser diferente, que o nosso comportamento diante das pessoas precisa ser diferente? Será que certas coisas que você e eu fazemos hoje ainda são coisas que nós fazemos 20 anos atrás? Ou está na hora da gente começar a fazer uma avaliação e entender que aquele Tiago do passado está na hora de ficar para trás e coisas novas precisam acontecer na nossa vida? Esse é o tempo de experiência. Davi fala aqui para a gente sobre crescimento, sobre sair de um estágio e passar para outro. Sabe, existem coisas na nossa vida que não pode ser repetitiva, não pode continuar da mesma forma. E não é nem questão de que as pessoas estão vendo. Ah, você precisa se comportar diferente porque as pessoas estão vendo que você vai para a igreja domingo e que segunda-feira você faz isso. As pessoas estão vendo que você vai para o culto domingo, mas sábado você está aqui gritando palavrão à torta direita. Sabe, não é mais a questão das pessoas estão vendo, é questão de que eu preciso olhar para mim mesmo e ter uma conversa franca comigo, como Davi teve com ele. E entender que certas coisas já eram para ter mudado, e se não mudaram, precisa mudar daqui para frente. Porque se não mudar, nós continuaremos estacionados, continuaremos adultos com atitudes de meninos. E vai chegar uma hora que isso vai ficar tão distorcido, tão desproporcional, que vai ter suas consequências. Então ele fala, mais uma vez, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Então é uma conversa franca. Isso aqui é uma canção de romagem. Você consegue imaginar aquela procissão, aquele grupo de pessoas indo em direção a Jerusalém e Davi ministrando a canção ali, falando sobre a história dele, para aquelas pessoas poderem ouvir? Sabe, quando você e eu chegamos ao ponto de contar a nossa história, de quem nós éramos e de quem nós somos agora, não com vergonha, mas para poder contar um grande testemunho, a nossa história muda a história de pessoas. Quando você e eu olhamos para o nosso passado, por exemplo, os irmãos já sabem que durante quase 5 anos eu vivi com baile funk. Então eu hoje, vou fazer 41 anos semana que vem. Ficando velhinho, né? Se eu sentar numa roda hoje com vocês para conversar e falar do baile funk com orgulho, tem alguma coisa errada. Vocês concordam comigo? Eu não posso chegar hoje e falar do lugar que foi maldito na minha vida com orgulho. Eu fazia e acontecia e aquilo. Quando eu olho para o passado e esse passado foi ruim, isso tem que me dar nojo, tem que me dar um certo tipo de arrependimento para eu poder saber, Senhor, como poder, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria aquilo que eu fiz, eu não ia aonde eu fui. Então aqui a gente vê um homem experimentado, e aí quando eu já consigo imaginar ele naquela procissão, aquele povo peregrinando de um lugar direto para Jerusalém, e no meio do caminho, Davi ali com a sua harpa, dedilhando e cantando ao Senhor: Senhor,
coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Sabe, talvez você lê isso aqui e pode falar assim: será que Davi teve coragem de falar isso? Ei, quando você e eu somos transformados, a gente não tem vergonha de falar do nosso passado. A gente tem orgulho para falar: eu era assim e hoje eu sou uma outra pessoa, aleluia. Eu fiz sim, eu era assim, assim assado, mas hoje eu sou transformado para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe, isso é maravilhoso. É o nível que você e eu precisamos buscar. É o nível que você e eu precisamos alcançar na presença do Senhor. Vidas de experiência, pessoas transformadas, pessoas que tiveram passado sim, e talvez esse passado foi sombrio, foi perverso, talvez esse passado foi complicado porque nós permitimos certas coisas entrarem na nossa vida. Porque eu não posso chegar hoje e me achar o super crente e ver um amigo meu que ainda está envolvido com baile funk e falar assim: que bobeira, que nojeira, que coisa horrível. Primeiro porque eu sei o que era estar lá e que não foi fácil sair. Sabe, e a minha jornada, a tua jornada de experiência faz com que compaixão seja gerada no nosso coração. E a gente entenda que o nosso passado tem que servir de testemunho e não de orgulho para a nossa vida. Passado negativo, passado positivo, você tem que contar, testemunhar, e o que foi ruim, você tem que fazer o quê? Testemunhar, passar isso para frente. Então, quando eu descobri que as canções de romagem eram louvores cantados na procissão, na peregrinação, eu já comecei a imaginar que isso aqui não foi uma coisa guardadinha, escrita assim, escondido, para alguém ter acesso. Não, Davi explanou. Davi louvava com a sua harpa, cantando alto, talvez a idade dele, que eu não tenho certeza, mas se eram cânticos de peregrinação, com certeza ele fez parte de alguma dessas jornadas até Jerusalém. E ali ele cantando para as pessoas ouvir. Meus amigos de peregrinação, eu era assim, mas hoje eu sou assim. Hoje eu tenho o controle da minha vida. Hoje a minha vida é controlada pelo Espírito Santo, aleluia. Se a nossa alma é o foco do nosso entendimento, do nosso sentimento, dos nossos desejos, então eu preciso controlá-la, e ninguém melhor do que o Espírito Santo para poder dar esse controle. Sabe, uma criança, quando ela é colocada no colo da mãe, a tendência é que ela fique sossegada, calma, protegida. Por isso ele fala: pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Criança desmamada já deixou de mamar, já trocou de patamar, já está em outra fase, sabe? Saiu do leitinho materno, já vai começar a passar por caldinho de feijão, um arrozinho amassado, batatinha, já começa a chegar no outro patamar. Então ele fala: eu já fui assim. Da mesma forma que uma criança desmamada começa a ter sossego no colo da mãe, o que é isso? Passou de fase. Passou de fase. Então é isso que eu quero incentivar você nesta noite, a entender que chega uma hora que você tem que dar um basta, seja o que for que está falando no teu coração aí. O que está na hora de dar um basta na tua vida? Esses dias eu estava ouvindo duas cantoras que eu respeito muito, fazendo uma live, a Luísa Rosa e a Nívia Soares, e elas estavam falando sobre quando Deus confrontou elas a parar de ouvir música popular. E na live elas falavam assim: gente, nós não estamos dizendo que vocês têm que fazer isso. Deus
teve um particular conosco que falou que a partir daquele momento nós temos que dar um basta em ouvir música popular e começar a focar em adorar o Senhor também nas canções cantadas. Sabe qual é o tempo? Vai chegar um tempo de basta para você e para mim. Sabe, existem algumas coisas na nossa vida que ainda são respaldo do passado. Talvez ainda há na nossa vida um pouquinho de soberba, um pouquinho de coração altivo. Talvez ainda há em nós a procura de grandes emoções, de grandes aventuras. Ei, eu estou falando contigo, não está? Está falando comigo também. Só que chega uma hora que a gente tem que entender: basta. Eu tenho que mudar daqui em diante. Está na hora de eu ter uma postura diferente diante disso. E não é questão de alguém bater na tua porta, mandar um WhatsApp, o eis que te digo. É questão de que todos nós passamos por um processo na vida em que ali nós ouvimos aquela voz falar assim: ó, basta, isso não pode continuar mais. Ou você muda, ou você dá um basta, ou isso vai te consumir, te tragar, te destruir, sem você perceber. Então Davi chega uma hora que fala: chega. Quando ele fala da criança desmamada, que sai do peito, é porque já é um outro nível. Já é um outro nível. É uma palavra que vai gerar experiência. Seja qual for a sua idade, seja qual for o tempo que você tem de evangelho, essa palavra é para você e para mim. Muitas das vezes o basta não vai vir por recado de alguém, vai vir pela nossa consciência, ministrada pelo Espírito Santo. Ei, chega, não dá mais para eu continuar assim. Isso tem que mudar agora. Não dá para você pegar uma criança de 10 anos de idade que desmamou e a mãe trazer essa criança para o peito de novo. Não dá. É uma etapa vencida, é uma etapa vivida, passada, ultrapassada, não dá para voltar mais. É isso que o Senhor está falando com você e comigo hoje. Existem coisas que está na hora de parar, que está na hora da gente mudar. E não, é claro que o testemunho implica muito no que as pessoas veem, sabe, mas eu vejo que existem coisas que precisam mudar na nossa vida, com o nosso entendimento, com a nossa concepção, não porque estou falando, mas porque a gente está vendo que tanto estamos vendo que algumas coisas mudaram, como sabemos que existem coisas que não dá mais para continuar. Tem que mudar. Ou muda, ou seremos amarrados. Deixaremos de andar, de avançar, chegar, não só aonde o Senhor quer para a gente, como a vida tem proposto nos levar. Então é um tempo de experiência, é um tempo de crescimento, é um tempo de entender que certas coisas não podem mais fazer parte da tua vida e da minha vida. Aleluia. E o que é? O que é, pastor? Fala alguma coisa aí, né? É você com Deus. Eu falei da música popular. Ah, pastor, mas eu ainda gosto do pagodinho. Ah, mas eu ainda gosto do sambinha. Ih, pastor, mas eu ainda gosto de dar uma picadinha na cervejinha. Ih, pastor, eu ainda gosto de ver uma pornografia na internet ainda. Ih, pastor, eu ainda tem uma caidinha para uma coisa ou outra. Seja qual for a situação que está falando ao teu coração, é tempo do basta. É o tempo de mudar de etapa. É o tempo de crescimento. E você não precisa falar nada para ninguém, é só você ir para o secreto com Deus e conversar com Ele, e Ele vai fazer o que tem que ser feito mediante ao teu entendimento, mediante ao meu entendimento. É um tempo de mudança, é um tempo de sossegar. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma,
como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Ou seja, Davi falou, chegou uma hora que eu consegui ter o controle dos meus sentimentos. Chegou uma hora que eu tive o controle para decidir o que fazer. Chegou uma hora que eu entendi, opa, está na hora de mudar. Opa, está na hora de começar a viver experiências novas. Opa, está na hora de deixar a meninice, a criancice para trás. E começar a ter uma postura de homem, uma postura de mulher, tanto como cidadão, como de Deus. E é para a gente. Não é porque eu estou com a palavra que eu vou transferir isso para os irmãos, é para a gente. Essa mudança precisa acontecer na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite, no nome de Jesus. Que ela possa enriquecer a tua alma, que ela possa deixar você constrangido, envergonhado se for necessário, e eu também, e que possamos ter um posicionamento diferente a partir de hoje. Davi não teve medo de contar em canções, em voz alta, as transformações que aconteceram na vida dele. Talvez ele cantando, a canção dele se transformou em testemunho e chegou em muitos corações que fez parte daquela peregrinação. Não tenha vergonha de falar do seu passado a partir do momento em que você se transformou. Fale do que Deus tem feito na tua vida e seja ferramenta na mão de Deus sobre a vida de alguém. Pastor, eu ainda tenho vergonha de falar de quem eu era. Pastor, eu ainda tenho vergonha de falar do que eu fazia. Então busca ser experimentado em Deus, busca transformação em Deus, porque vai chegar uma hora que você vai estar tão seguro do que vai falar, que Deus vai poder usar a tua boca como um chofar, com aquele som ecoando nos corações e transformando pessoas. Porque você não vai ter vergonha, porque aquilo foi vencido. E o Senhor usou o teu passado, o meu passado, nossos declínios, nossas tropeções foram convertidos em acertos, e a partir dali pessoas foram transformadas por acessar o que Deus transformou na nossa vida. Amém, queridos? Então receba essa palavra no nome de Jesus, que aonde você for, que aonde você peregrinar, que pessoas tenham acesso às transformações que aconteceram na tua vida, que a tua história de transformação, que a tua história de conversão venha impactar muitas pessoas. E se ainda há postura infantil na tua vida, na minha vida, vamos buscar amadurecimento no Senhor. Existem coisas que são tão naturais que a gente já nem percebe mais, principalmente agindo com infantilidade em determinadas situações, e aonde nós deveríamos nos comportar diferente. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de postura, de querer ser alguém melhor, de entender que está na hora de mudar, que precisa ter mudança, e é agora. Esse é o tempo. Se a palavra veio hoje, se o Senhor mudou tudo hoje, era para ser um pregador, e o Senhor trouxe essa palavra, é porque o Senhor está falando de mudanças hoje para você e para mim. Pessoas experientes, pessoas cascudas, pessoas que têm do que dar, têm do que oferecer. Não estou falando de pessoas perfeitas, estou falando de pessoas que foram transformadas durante o caminho, que ainda serão transformadas, e cada algo que mudar, cada algo que evoluir, cada algo que crescer, cada algo que ficar para trás, que vire grande testemunho na tua vida e através da tua vida. E o que precisa ser arrancado é entre você e Deus. O pastor não falou lá qual é o meu problema, então é porque Deus não está falando. Deus está falando assim: procure aí na sua alma, vasculhe aí na sua mente e ache aquilo que ainda é o leitinho materno, e que Deus quer desmamar você e começar a colocar você para andar, porque Ele quer levar você e eu a lugares maiores. Aleluia. E enquanto a gente ficar com a mão no peito, talvez o leite materno, o leite do peito, já nem tem mais efeito.
Tem crianças que são viciadas em peito. Não precisariam mais estar se amamentando, mas ficam porque são viciadas e as mães alimentam isso. É errado. E uma criança que fica mamando no peito, a cabeça dela entende que ela ainda é um bebê inofensivo. Ei, Davi falou para a gente, está na hora de sair da amamentação materna e começar a andar. E se alguma coisa der errado no caminho, o colo da mamãe é diferente do peito, do seio. Vou ser bem mais claro. Existe diferença de peito e seio. Se alguma coisa der errado, você vai encontrar o peito da mamãe para poder ser abraçado. Não é para voltar e buscar no seio. Uma amamentação viciada, viciante, que distorce a nossa cabeça e vai nos fazer nos achar infantil, dependente, inocente, aonde o Senhor já quer que a gente saia de certa inocência e comece a ter pensamentos mais firmes das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus, que ela possa edificar a tua vida poderosamente. Quero agradecer a cada um de vocês que estão presentes aí. Somos 21 pessoas no Instagram. Deixa eu ver quanto a gente tem no Facebook aqui. Se aparece para mim. Somos agora 6 no Facebook. Então, obrigado por cada um de vocês. Mais uma vez, a gente pede desculpa por trocar a ministração da palavra, porque o Paulão não pôde estar com a gente, mas terça-feira, se Deus quiser, ele vai estar com a gente, no nome de Jesus. Amém? Quem recebeu essa palavra aí, coloca a sua mão para poder ver aí, no nome de Jesus. Estou vendo aí Cissa, Cristina, pastora, Vinegão também. E isso é fantástico. E aí, o pessoal que está com a gente aí aprovado, o Data Show deu para poder ver a letra direitinho, em nome de Jesus. Flavinha também está aí, Claudinha no Instagram de Gigi, Lu, Negão, recebe aí, Negão, isso aí, Camila Peçanha, Deus abençoe, amado, obrigado por ter ficado conosco. Cissa, pastora, tia Rita, em nome de Jesus, seja uma palavra transformadora para a gente, é para a gente, mais uma vez. Eu não estou usando o poder da palavra, porque eu estou falando aqui para transferir. Primeiro, sendo cobrado sou eu. Celine também. Ô, minha linda, beijão no coração. Deus abençoe. Quem está somos 7 no Facebook, te amando. O Gugão também está no Facebook. Deus abençoe cada um de vocês. Pedrão, aprovadíssimo. Valeu, Pedrão. Então, é isso aí. Busque hoje no Senhor. Busque nesse tempo amadurecer, crescer, ser uma pessoa melhor diante do Senhor, diante da sociedade, diante da tua família. Sabe, às vezes existem coisinhas que acontecem dentro da nossa casa, no nosso casamento. Meu amigo Adilson também está lá no Facebook. Existem coisas que acontecem dentro da nossa casa porque é falta de amadurecimento. Coisa boba, que ainda se repete. Atitudes que a gente hoje já tem tanto tempo de casado, e tem coisas que ainda se repetem desde quando nós éramos adolescentes, que a gente se comporta com certas coisinhas que traz isso, e que já era para ter melhorado. Débora também, Helder, já era para a gente ter evoluído e melhorado. A gente repete certas coisinhas da nossa adolescência, do nosso tempo de jovem, e aquelas coisas ficam repetitivas, e às vezes aquilo causa uma confusão terrível, e poderíamos mudar certos ambientes dentro de casa, ou no trabalho, ou na igreja, simplesmente pelo fato de termos a chance de amadurecer, de sermos melhor, e a gente fica repetindo certas coisas. Então é um tempo de mudança, um tempo de crescimento, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da dificuldade que a gente tem enfrentado. Meu filho também, Iago, também está com a gente aí. Valeu, Guilherme. Mesmo com tudo que a gente tem enfrentado, é tempo de crescimento, é tempo de melhorar. Lalá também está com a gente aí, é tempo de crescer. Como diz aquela canção, Fernanda Bruno, é isso? É tempo de crescer, é tempo de crescer.